O menino que Deus ouviu no silêncio. Ricardo tinha 9 anos quando sua mãe, Dona Maria, recebeu o diagnóstico que mudaria a vida da família. Seu filho tem transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, tá, em grau severo. Sem tratamento, ele terá dificuldades na escola, nos relacionamentos e até na vida adulta. O médico foi claro: remédios fortes, terapias caras e um futuro incerto. Mas Dona Maria, uma mulher simples que trabalhava como doméstica, não tinha condições de pagar por tudo aquilo. E o pior era ver o filho sofrer. Ricardo não conseguia ficar quieto nem por 5 minutos. Na escola, era sempre chamado a atenção. Em casa, quebrava coisas sem querer, esbarrava nos móveis, respondia às pessoas sem pensar. Os vizinhos cochichavam que ele era mal-educado ou sem jeito. Sua mãe chorava à noite, pedindo a Deus uma saída. Até que um dia, enquanto arrumava a casa de uma família evangélica, ouviu uma conversa que lhe deu esperança. Na congregação, irmão, vi coisas que só Deus pode fazer. Pessoas curadas, famílias restauradas. Lá não tem show, não tem música alta, só a palavra de Deus e oração. E Deus age. Era a patroa falando com uma amiga. Dona Maria, que nunca havia pisado numa igreja, guardou aquelas palavras no coração. No domingo seguinte, ela levou Ricardo até a pequena sala alugada onde a congregação cristã no Brasil se reunia naquele bairro. Não havia cruzes, nem imagens, nem instrumentos musicais. Só bancos de madeira, irmãos e irmãs vestidos com simplicidade, e um ancião de voz serena que dirigia o culto. Ricardo, acostumado com o barulho da rua, estranhou aquele silêncio respeitoso. Mas algo nele se acalmou. O culto começou com um hino cantado à capela, vozes unidas sem acompanhamento: Jesus, meu Salvador, a ti me entrego agora. Ricardo olhava para todos, curiosos. As mulheres com vestidos longos e cabelos presos, os homens de camisa social, todos com a Bíblia na mão. Não havia gritos, nem danças, nem emocionantes artificiais. Só uma paz estranha. Quando chegou a hora das orações, o ancião pediu que quem tivesse um pedido levantasse a mão. Dona Maria, envergonhada, hesitou, mas uma irmã ao seu lado segurou sua mão e sussurrou: Deus ouve, minha irmã. Levante sem medo. Ela obedeceu, e quando o ancião perguntou qual era o pedido, sua voz tremia. É pelo meu filho, irmão. Os médicos dizem que ele tem um problema na cabeça, que não consegue prestar atenção em nada. Eu não tenho dinheiro para remédio, e ele sofre muito. Peço a Deus que olhe para ele. O ancião não fez espetáculo. Não gritou, não bateu no menino, não prometeu cura instantânea. Só disse, com firmeza: vamos orar. E todos se ajoelharam. Ricardo sentiu mãos em seus ombros, eram os irmãos ao seu lado, orando por ele. Não entendia bem o que diziam, mas sentiu algo quente no peito, como se uma luz estivesse ali. Quando terminou, o ancião olhou para ele e disse: Filho, Deus te ama. Você vai ver coisas boas. Os domingos seguintes foram diferentes. Ricardo começou a ir ao culto com a mãe, e embora ainda se mexesse muito, algo nele estava mudando. Os irmãos não o julgavam. Uma irmã mais velha, irmã Clara, sentava ao seu lado e lia passagens da Bíblia para ele, com paciência. Um dia, depois da Santa Ceia, quando viu o pão e o vinho sendo repartidos com tanto respeito, ele perguntou: Por que todo mundo fica tão quieto aqui, tia? Irmã Clara sorriu: Porque é assim que Deus fala, meu filho. No silêncio, ele ouve melhor. Um mês depois, a professora de Ricardo chamou Dona Maria na escola. Esperando mais uma reclamação, a mãe se surpreendeu com o que ouviu. Dona Maria, não sei o que o senhor está fazendo com Ricardo, mas ele está diferente. Conseguiu ficar sentado a aula toda hoje. Respondeu uma pergunta certa. Está mais calmo. Dona Maria não acreditou. Mas em casa, Ricardo confirmou: Mãe, hoje eu consegui prestar atenção. Não sei como, mas foi como se alguém segurdasse minha cabeça para não sair voando. O milagre não foi instantâneo como alguns imaginam. Não houve um dia em que Ricardo acordou ancorado. Mas semana após semana, à medida que ele e a mãe persistiam nos cultos, nas orações em casa, na leitura da Bíblia, as coisas mudavam.
Os médicos ficaram surpresos quando, após novos exames, disseram que os sintomas do TA haviam regredido de forma inexplicável. Isso não é comum, disseram. Mas Dona Maria sabia, era Deus. O dia do batismo de Ricardo foi um dos mais emocionantes. Vestido com a túnica branca, ele entrou nas águas enquanto o ancião dizia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando saiu, sua mãe chorava. Não era só a água que lavava, era uma vida nova. Anos depois, Ricardo, já um jovem, deu seu testemunho na mesma congregação onde tudo começou. De pé, como manda a tradição, com voz firme, ele disse: Eu poderia estar nas ruas, perdido, se não fosse a mão de Deus. Mas aqui eu aprendi que milagre não é só coisa grande que a gente vê. Às vezes, é uma mãe que não desiste, uns irmãos que oram sem parar, uma igreja que não tem nada para oferecer além de Jesus e isso basta. Se hoje eu consigo estudar, trabalhar, viver em paz, não foi remédio, não foi médico. Foi Deus. E Ele não mudou. Se fez por mim, faz por você também. O ancião, o mesmo que orou por ele anos antes, acrescentou: Irmãos, a fé não é sentir, é confiar. Ricardo e sua mãe não viram anjos, não ouviram vozes. Só creram. E Deus honrou. Na congregação cristã no Brasil, não há holofotes, nem palcos, nem promessas vazias. Há silêncio, há oração, há uma fé que não depende de emocionantes, mas da palavra que não volta vazia. Ricardo aprendeu isso. E sua vida é a prova de que, onde há humildade e perseverança, Deus age, mesmo que seja no canto de um hino sem instrumentos, no aperto de mão de um irmão, ou no silêncio de um menino que, contra todas as expectativas, aprendeu a ouvir. Ricardo cresceu dentro da igreja, mas não era só mais um jovem nos bancos. Ele se tornou um exemplo vivo daquilo que muitos só ouviam falar, a fidelidade de Deus. Os irmãos mais velhos observavam com carinho, lembrando daquele menino que mal conseguia ficar quieto durante os cultos. Agora, ele era quem ajudava a organizar as reuniões de jovens, quem levava a palavra de ânimo para os que chegavam abatidos, quem orava com uma convicção que só quem já viu o impossível se tornar real pode ter. Um domingo, após o culto, uma irmã chamada Marisa se aproximou dele com os olhos cheios de lágrimas. Seu filho, Lucas, de apenas 9 anos, havia sido diagnosticado com uma doença rara nos rins. Os médicos davam pouco tempo, a não ser que um transplante acontecesse logo. Mas a fila era longa, e o tempo, curto. Irmão Ricardo, eu ouvi seu testemunho outras vezes. Você acha que Deus pode fazer por meu filho o que fez por você? Ricardo não hesitou. Pegou as mãos dela, ainda úmidas das lágrimas, e disse com calma: Irmã, se Deus abriu os meus ouvidos, Ele pode renovar os rins do Lucas. Não é questão de um se, é questão de um quando. Mas nós temos que fazer a nossa parte, orar e não desistir. Naquela mesma semana, a igreja se uniu em jejum e oração. Não houve campanhas barulhentas, nem promessas de cura imediata. Só irmãos e irmãs, de joelhos, clamando em silêncio, como sempre faziam. Ricardo, especialmente, orava com uma intensidade que surpreendia até a ele mesmo. Não era medo, não era dúvida, era uma certeza que queimava dentro dele: Deus já tinha respondido. 3 semanas depois, durante um culto de quarta-feira, o ancião pediu para que todos orassem por Lucas. Enquanto os irmãos se ajoelhavam, Ricardo sentiu algo diferente no ar. Não era emoção, não era expectativa, era paz. Uma paz tão profunda que ele soube, sem sombra de dúvida: hoje é o dia. No dia seguinte, Marisa recebeu uma ligação do hospital. Um rim compatível havia sido encontrado. Não apenas compatível, perfeito. Os médicos não conseguiam explicar como, em tão pouco tempo, tudo havia se encaixado. A cirurgia foi marcada para dali a 2 dias. Quando Lucas acordou da anestesia, a primeira coisa que pediu foi para ir à igreja. Fraco, mas sorrindo, ele sussurrou para a mãe: Mãe, eu sonhei com um homem de roupa branca. Ele disse que eu ia ficar bom. E que o irmão Ricardo ia me batizar quando eu crescer. Marisa não conseguiu segurar as lágrimas. Ela sabia que, na congregação, não se falava em visões ou revelações estrondosas. Mas também sabia que Deus fala como quer, às vezes num sonho de criança, às vezes na voz calma de um irmão, às vezes no milagre que não dá para explicar, só para agradecer.
Lucas se recuperou tão bem que, em menos de um mês, já corria pelo pátio da igreja, brincando com as outras crianças. Os médicos o chamavam de um caso excepcional. Os irmãos da igreja sorriam e diziam: é Deus. Ricardo, ao ver aquele menino saudável, lembrava de si mesmo anos antes. Também ele tinha sido um caso sem esperança. Também ele tinha ouvido que não havia solução. Mas a fé não se baseia no que os homens dizem. Se baseia no que Deus pode fazer. Anos se passaram. Lucas cresceu, e, como prometeu em seu sonho, foi batizado por Ricardo numa tarde de domingo, nas águas tranquilas do rio onde a igreja realizava as cerimônias. Quando saiu da água, abraçou Ricardo e disse: agora eu também quero ser como você. Quero que as pessoas olhem para mim e vejam que Deus é fiel. E assim, a história de Ricardo, que começou com um menino surdo e um milagre silencioso, se multiplicou. Porque na congregação cristã no Brasil, os milagres não são para serem anunciados com trombetas. São para serem vividos, compartilhados e, acima de tudo, creditados a Deus. Porque no final, não é sobre curas, não é sobre milhares de pessoas aplaudindo. É sobre uma vida transformada. É sobre um Deus que não mudou. É sobre uma igreja que continua, década após década, ajoelhada, crendo que, mesmo quando tudo diz a não, a resposta de Deus é sempre assim. E isso, irmãos, é o maior milagre de todos. Naquela mesma semana, enquanto o sol se punha sobre o templo simples da congregação, uma mulher chamada Marta entrou pela porta dos fundos, com os olhos inchados de tanto chorar. Ela carregava no colo um bebê de apenas 8 meses, que desde o nascimento lutava contra uma doença rara que os médicos não conseguiam explicar. Os exames mostravam que o coraçãozinho dele batia fraco, como se a qualquer momento pudesse parar. Os médicos já tinham dito que não havia mais o que fazer, a não ser esperar. Marta não tinha forças nem para falar. Só conseguia balançar a cabeça enquanto as irmãs a abraçavam, sentindo o cheiro de café fresco que sempre tomava conta da cozinha da igreja nos dias de reunião. Uma delas, Irmã Clara, uma senhora de mãos calejadas de tanto trabalhar na roça, pegou o bebê com cuidado e começou a orar em voz baixa, como quem conversa com um amigo muito próximo. Não eram palavras bonitas ou preparadas, eram súplicas sinceras, daquelas que só saem quando a alma está quebrantada. Enquanto isso, do outro lado do salão, o irmão José, um homem simples que trabalhava como pedreiro, sentou-se ao lado de Marta e lhe contou sobre um menino surdo que, anos antes, tinha ouvido a voz de Deus naquele mesmo lugar. A gente não entende os caminhos dele, irmã, disse, passando a mão no ombro dela. Mas uma coisa eu sei, aqui, Deus ouve. E ele não vira as costas para quem sofre. Naquela noite, quando o irmão que presidia a reunião pediu para que todos se ajoelhassem, Marta não conseguiu se levantar. Ficou ali, sentada no banco de madeira, com o bebê nos braços, tremendo. As lágrimas escorriam sem parar, mas dessa vez não eram só de dor. Havia algo dentro dela, uma pequena chama de esperança, que não deixava apagar. E então, enquanto os irmãos cantavam o hino A Deus é Fiel, algo aconteceu. O bebê, que há meses não conseguia nem chorar direito de tão fraco que estava, mexeu os bracinhos de repente. Marta sentiu o peito dele se encher de ar, como se alguém tivesse soprado vida nova dentro daqueles pulmões tão pequenos. Ela segurou a respiração, com medo de que fosse só imaginação, mas não era. O coraçãozinho, que antes mal conseguia bater, agora pulsava forte, como um tambor anunciando uma vitória. Os médicos depois não conseguiram explicar. Os exames mostravam que o coração do menino estava perfeito, como se nunca tivesse tido problema algum. Mas Marta não precisava de explicações. Ela sabia. Assim como Ricardo sabia quando ouviu pela primeira vez. Assim como tantos outros naqueles bancos de madeira sabiam, por experiências que não davam para contar, só para viver. Na semana seguinte, Marta voltou à igreja, dessa vez com o bebê nos braços, sorrindo. Não houve alarde, não houve anúncios. Só um agradecimento simples, entre lágrimas e sorrisos, durante o testemunho. Eu não tenho palavras, ela disse, olhando para o filho que agora brincava no colo da irmã Clara. Só sei que, se Deus fez isso por mim, que não merecia, é porque Ele é mesmo como a gente canta, fiel. E assim, mais uma história se juntava às outras, como fios de uma mesma tapeçaria que a congregação cristã no Brasil continua tecendo há mais de 100 anos. Não são histórias de heróis,
mas de gente comum que encontrou um Deus que não desiste. Não são milagres para serem exibidos, mas para serem guardados no coração, como provas silenciosas de que, quando tudo parece perdido, Ele está ali, do mesmo jeito que sempre esteve, ouvindo, agindo, transformando. Porque no final, não é sobre o milagre em si. É sobre o Deus que o faz. E sobre uma igreja que, mesmo com suas portas simples e seus bancos de madeira, continua sendo um lugar onde o céu toca a terra. Onde o impossível se rende ao nome de Jesus. E onde, a cada reunião, a cada oração, a cada vida mudada, se repete a mesma verdade: Deus não mudou. E nunca vai mudar. Era uma tarde de domingo em um pequeno município do interior de São Paulo, quando a irmã Maria José entrou na congregação pela primeira vez. Não veio por curiosidade, nem por tradição familiar. Veio porque não tinha mais para onde ir. O diagnóstico do médico ainda ecoava em sua mente como uma sentença: câncer em estágio avançado. Os tratamentos podem prolongar um pouco, mas... Ela não terminou de ouvir. Não queria. Porque quando a gente recebe uma notícia dessas, o mundo parece parar, e o único som que se ouve é o do próprio coração batendo, como se quisesse sair do peito de tanto medo. Mas ali, entre aquelas paredes brancas e os hinos que subiam devagar, algo aconteceu. Não foi um raio, não foi um trovão. Foi uma paz. Uma paz tão profunda que ela sentiu as lágrimas escorrerem sem nem perceber. Não chorava de tristeza, mas de alívio, como se alguém tivesse colocado uma mão em seu ombro e sussurrado: você não está sozinha. Os irmãos não a conheciam, mas a receberam como se fosse da família. Ninguém fez perguntas constrangedoras, ninguém deu olhares de pena. Apenas oraram. E naquela oração simples, feita por vozes que tremiam de fé, Maria José sentiu algo que não sentia há muito tempo: esperança. Os dias passaram, e ela continuou indo às reuniões. Não faltava nenhuma. Mesmo quando as dores aumentavam, mesmo quando o cansaço parecia vencer, ela estava lá. Não por obrigação, mas porque ali, naquele lugar, ela sentia que Deus a ouvia. E um dia, depois de mais um culto de oração, algo mudou. Ela acordou na manhã seguinte e percebeu que a dor tinha diminuído. Não era sua imaginação. Era real. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. Os exames que antes mostravam um quadro desolador começaram a confundir os médicos. Isso não faz sentido, disseram. É como se a doença tivesse recuado. Maria José sorria. Ela sabia. Não era medicina. Não era sorte. Era Deus. Hoje, anos depois, ela está ali, na mesma congregação, agora não mais como uma mulher quebrantada, mas como uma testemunha viva do poder de Deus. Não grita seu milagre nos telhados, não faz questão de provar nada a ninguém. Apenas vive. E quando alguém pergunta como conseguiu vencer aquilo que os médicos chamavam de incurável, ela responde com a mesma simplicidade com que foi acolhida: foi Deus. E foi aqui, nesta igreja, que ele me encontrou. E assim, mais um fio se junta à tapeçaria. Mais uma vida que poderia ter sido tragada pelo desespero, mas que foi resgatada pela mão de um Deus que não se cansa de fazer o impossível. Porque na congregação cristã no Brasil, não se busca milagres. Busca-se a Deus. E quando o encontramos, os milagres simplesmente acontecem. Não como espetáculo, mas como prova de que, mesmo nos lugares mais simples, quando o povo de Deus se une em fé, o céu se inclina para ouvir. E age. Sempre age. No mesmo ano em que Irmã Maria foi curada, um jovem chamado Lucas chegou à igreja arrastando não só o corpo, mas a alma. Ele tinha 23 anos e uma sentença médica que não deixava margem para esperança: esclerose lateral amiotrófica, uma doença que aos poucos rouba os movimentos, a fala, até o último suspiro. Os médicos deram-lhe 2 anos de vida. Sua mãe, irmã em Cristo desde a infância, não aceitou aquele veredito. Todas as noites, enquanto o filho dormia com a ajuda de remédios fortes, ela se ajoelhava no quarto, as mãos trêmulas apoiadas na beira da cama hospitalar que haviam instalado em casa, e orava. Não com palavras bonitas ou longos discursos, mas com o choro que só uma mãe que vê o filho sendo levado aos poucos consegue ter. Lucas, que antes era cheio de vida, agora mal conseguia segurar um copo d'água. As pernas não respondiam mais, os braços enfraqueciam a cada semana.
Mas havia algo que a doença não conseguia tocar: a memória dos cultos que ele frequentava quando criança, ao lado da mãe. As vozes dos irmãos cantando hinos, o som do órgão, as palavras do pastor que falavam de um Deus que ressuscita o que estava morto. Aquilo tudo voltava em fragmentos enquanto ele olhava para o teto, imóvel, perguntando-se se Deus ainda se lembrava dele. Até que um domingo, sua mãe, com a ajuda de 2 irmãos da igreja, o levou até a congregação. Não foi fácil. Levaram-no em uma cadeira de rodas adaptada, com travesseiros para sustentar seu corpo já frágil. Quando entraram, o culto já havia começado. Os irmãos cantavam um "Confia, meu irmão, confia no Senhor", e algo dentro de Lucas se mexeu. Não eram só as palavras, era o ambiente. Era como se o ar ali dentro fosse diferente, mais leve, como se a própria presença de Deus pairasse sobre aquele lugar simples, sem luxo, mas cheio de fé. O pastor, ao vê-lo, não fez alarde. Apenas se aproximou, colocou a mão em sua cabeça e orou em voz baixa, tão baixa que só Lucas e os que estavam bem perto ouviram: "Senhor, o Senhor conhece este jovem. O Senhor sabe o que ele está passando. Se for da tua vontade, toca-o agora. Mas se não for, dá-lhe forças para te glorificar mesmo assim." Não houve gritos, não houve promessas vazias. Só uma oração sincera, como tantas outras que já haviam subido daquele lugar. Lucas fechou os olhos. E então sentiu. Primeiro, foi um formigamento nos dedos da mão direita. Ele tentou mover eles, e conseguiram se mexer apenas um pouco, mas se mexeram. Seu coração disparou. Seria imaginação? O medo de se decepcionar novamente o fez abrir os olhos devagar, olhando para a mão como se ela não fosse sua. Tentou novamente. Os dedos tremularam, fraquinhos, mas obedeceram. Uma lágrima escorreu por seu rosto. Sua mãe, que estava ao seu lado, viu. Não disse nada, apenas segurou sua mão com força, como se quisesse segurar também aquele momento, para que não escapasse. O culto continuou, os hinos foram cantados, a palavra foi pregada. Mas algo havia mudado. Não houve corrida para o altar, não houve show de emoções. Só Lucas, sua mãe, e alguns irmãos que perceberam e sorriram em silêncio, porque sabiam: Deus estava agindo. Nos dias seguintes, a melhora foi lenta, mas constante. Primeiro, os dedos ganharam mais força. Depois, ele conseguiu levantar o braço alguns centímetros. Uma semana depois, com a ajuda, conseguiu se sentar na cama sozinho. Os médicos, quando o viram, franziram a testa, pediram novos exames, murmuraram entre si. Não havia explicação. A doença não só havia parado de progredir como estava regredindo. Isso não acontece, disseram. Mas estava acontecendo. Hoje, Lucas caminha. Não corre, não salta, mas caminha com suas próprias pernas. Trabalha na igreja, ajudando a organizar os cultos da mocidade. Quando alguém pergunta como isso foi possível, ele responde com a mesma humildade de quem sabe que não foi mérito seu: Deus teve misericórdia. Não foi por causa da minha fé, porque havia dias em que eu nem conseguia crer. Foi porque Ele é bom. E aqui, nesta igreja, Ele me mostrou que ainda tinha um propósito para mim. E assim, mais uma história se soma às muitas que não são contadas com estardalhaço, mas que ecoam nos corações daqueles que precisam de esperança. Porque na congregação cristã no Brasil, os milagres não são anunciados com trombetas. Eles acontecem no silêncio da fé, no suor da oração, na persistência de quem não desiste de buscar a Deus, mesmo quando tudo parece perdido. E Deus, que nunca falha, sempre responde. Às vezes com a cura, às vezes com a força para suportar. Mas sempre de uma maneira que faz o coração dizer: Ele está aqui. A cura que veio além da esperança. Os médicos haviam dito que seria impossível. Os exames confirmavam o pior, e até os mais otimistas baixaram os olhos quando os resultados chegaram. Mas ali, naquela pequena igreja de paredes simples, entre irmãos que oravam com lágrimas e mãos calosas de trabalho, algo mudou. Não foi de repente, como nos relatos que viralizam nas redes. Foi devagar, como o nascer do sol depois da noite mais longa. Primeiro, veio a paz, uma certeza inexplicável de que, independente do desfecho, tudo estaria bem. Depois, os sinais,
A dor que antes cortava como lâminas se tornou um incômodo distante e o corpo, antes fraco, começou a responder aos tratamentos de maneira que nem os especialistas souberam explicar. Até que, em uma manhã comum, o médico olhou para os novos exames, franziu a testa e murmurou: "Isso não faz sentido." Mas fazia. Porque Deus havia tocado onde a medicina não alcançava. O milagre não foi apenas a cura física. Foi a restauração de uma família que aprenderá a viver entre a esperança e o luto antecipado. Foi o sorriso de volta no rosto de uma criança que, sem entender, só pedia: "Mãe, quando você vai brincar comigo de novo?" Foi a fé renovada de um marido que, em silêncio, havia prometido a Deus que, se lhe poupasse sua esposa, ele serviria pelo resto da vida e agora, de joelhos, chorava não de alívio, mas de gratidão por ter sido escolhido para testemunhar tamanha bondade. A reflexão que fica. Milagres não são prêmios pela fé perfeita, mas provas do amor imperfeito de um Deus que se inclina sobre nossas fraquezas. Ele não exige que tenhamos todas as respostas, apenas que lhe entreguemos nossas dúvidas. Às vezes, a maior cura não é a do corpo, mas a da alma que aprende a confiar mesmo no escuro. A lição. A vida não é uma barganha com Deus: "Se eu fizer X, você me dá Y." É um relacionamento. E nos seus tempos, nunca nos nossos, ele age. Não sempre como pedimos, mas sempre como precisamos. O verdadeiro milagre não é apenas o que ele faz por nós, mas o que ele faz em nós enquanto esperamos: paciência, humildade, um coração que se curva e diz: "Não foi por mim. Foi por sua graça." E assim, entre os bancos de madeira dessa igrejinha sem luxo, mais uma alma entendeu: os maiores milagres não são aqueles que o mundo aplaude, mas aqueles que nos fazem cair de joelhos e sussurrar: "Aqui estou. Use-me."